Café Espiritual, um encontro entre teologia, história e psicologia para desvendar os mistérios da fé e da alma humana. Aqui, cada tema é um convite à reflexão, à meditação e à apologia da fé. Um espaço onde a Bíblia ganha vida, a história se torna mestra, e a psicologia nos ajuda a compreender o que sentimos, pensamos e cremos. Com o Dr. Laerte de Godoy, teólogo e historiador, o Café Espiritual propõe um diálogo profundo entre o sagrado e o humano, entre a razão e o espírito, entre a fé e o questionamento. O dízimo da lei à graça. O dízimo significa 10 partes, 10ª parte, que aparece antes da lei de mosaica. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Jacó prometeu o dízimo a Deus. Nesses casos não havia mandamento. Eram atos espontâneos de gratidão. Com Moisés, o dízimo foi incorporado à lei de Israel. Tornou-se uma obrigação nacional, religiosa, para sustentar os levitas que não possuíam terras. Também havia o dízimo festivo, consumido em adoração. Existia o dízimo social, oferecido aos pobres a cada 3 anos. Portanto, havia 3 tipos de dízimos, somados cerca de 23% ao ano, e não apenas 10%. Isso mostra que o dízimo era parte do sistema civil, social, econômico de Israel, de uma nação teocrática, algo que não se aplica à igreja. O dízimo aí agora, a nova aliança, isso era a velha aliança, quando Cristo veio, ele cumpriu essa lei, lá em Mateus 5,17, a função do templo, do sacerdócio, dos levitas e das ofertas foi contemplada na cruz, conforme Hebreus 7,10. Mudando o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei, diz Hebreus. Como mudou o sacerdócio, hoje Jesus é o sumo sacerdote. Assim, o cristão não dá por lei, se quiser dar. Não existe lei. Ele oferta. A nova economia do reino é baseada na graça, na generosidade, no amor, da compaixão. No amor, da compaixão, da generosidade. Esse é o reino de hoje. O reino de antes, não. Paulo, a organizar para os pobres da Judéia as ofertas, ele nunca mencionava o dízimo. Ele falava em conforme a prosperidade. Conforme você prosperava, você dava. Isso fala em Coríntios 16:2. Entendimento dos teólogos de hoje, como Agostinho já pensava dessa maneira, Martim Lutero no século XVI, Agostinho no século IV, Lutero no século XVI, e João Calvino escreveu em suas Institutas, o dízimo não deve ser imposto como obrigação legal, mas a igreja deve instruir os fiéis da liberalidade que vem do Espírito. Então a igreja que prega dízimo hoje, apesar que não tem que falar sobre dízimo, não é a igreja, é você que é a igreja que tem que ter esse entendimento. O John Wesley diz que o dízimo pode ser um bom ponto de partida, mas não é o limite. Nós damos não porque somos obrigados, mas porque fomos alcançados pela graça. Mas é liberdade, dá o quanto pode. E também perceba se esse dízimo está indo na igreja certa, na mão do pastor que está investindo na obra. Se esse pastor não investe na obra, não dê nada, porque você está no lugar errado. Está investindo? Está com um carrão bonito. Ele está com uma casa maravilhosa, ele estuda os filhos numa faculdade. Tá aí os membros simples da igreja, ele dá ajuda, ele investe. Quantas pessoas? Tem no quadro lá as pessoas que estão sendo visitadas, você conhece isso, não precisa ser no quadro, mas você sabe disso, que existe um investimento na obra.
Cadê os hospitais, como dizia o pastor da Assembleia de Deus? Cadê o centro de recuperação? Cadê os psicólogos cristãos? Onde está isso? Cadê esse investimento? Não existe, né? O dízimo era uma obrigação, em síntese final, da lei mosaica. Era a lei de Moisés. Cristo aboliu. O cristão hoje não é obrigado, ele é chamado para dar voluntariamente. Então não é obrigado. A contribuição é proporcional, consciente, alegre, motivada. Não damos para ser abençoados. Eu vou dar o dízimo. Você não tem que pagar sacrifício nenhum. Você não tem que dar dízimo, você não tem que jejuar. Não, isso é tempo da lei. Na graça, não. A graça é agradecimento, é gratidão, é amor, é envolvimento com a obra de Deus. Então, eu sou muito grato a tudo isso, porque a nossa igreja, na época, ela tinha uma comunidade terapêutica, onde nós internávamos 15 pessoas, e o dinheiro do dízimo, que na época estava errado também, não justificava, a gente pagava o aluguel da clínica, a gente alimentava aquele povo, a gente alimentava famílias. A igreja fazia esse trabalho. Mas o errado está que eu pregava que tinha que dar o dízimo. Eu pregava severamente. Não roube a Deus. Quem é que vai gostar de uma igreja dessa? E hoje nós vemos a igreja investindo nela. Templos grandes, enormes, e pastores sendo sustentados pela obra, pelo dízimo. Outros têm aviões, casas. Saiu na revista Forbes muitos pastores milionários, ricos. É por aí, meus irmãos. Acho que eu encerro aqui. Falei aquilo que o meu coração pediu. Vou estar voltando durante a semana.
Thank you.